Olá, tudo bom? Que bom que você está por aqui. Hoje nós vamos começar a estudar o módulo 1 e 2 do programa Recomeçar. Esse programa é muito importante para todos aqueles que estão transicionando do Adventismo para o cristianismo. E o melhor lugar para começar é a carta de Paulo aos Gálatas. Então, esse é um estudo bem legal, completo e simples de entender sobre a carta de Paulo aos Gálatas e principalmente o problema que eles estavam enfrentando naquela época. Bom, eu espero que você goste, que você utilize o guia em PDF, você pode também utilizar o áudio e também fazer uso desse material como uma ferramenta para o seu devocional antes de ir para o trabalho ou para as suas atividades do dia, ou talvez antes de dormir. Eu espero que você goste e que você acompanhe este módulo e os outros que virão. Carta de Paulo aos Gálatas, módulo 1. Qual o contexto? O cristianismo começou com um movimento messiânico judeu em Jerusalém, mas sua mensagem era na verdade para toda a humanidade. No entanto, o mecanismo foi dividido em duas eras, antes da cruz e depois da cruz. Antes da cruz, para os hebreus judeus, e depois da cruz, para todos nós. Sendo assim, rapidamente as boas novas se espalharam além de Israel. No tempo de Paulo, como missionário, havia tantos não-judeus quanto judeus no movimento de Jesus. Ou seja, os dois grupos se converteram e acreditaram que Cristo era o Messias. Historicamente, o povo da Aliança de Deus estava focado em um único grupo étnico, que era Israel, como dissemos antes da cruz. E eles eram diferenciados pelas práticas ordenadas na Torá, como a circuncisão dos homens, a alimentação kosher e a observância do sábado. E havia muitos cristãos judeus que acreditavam que para todos esses que não eram judeus realmente se tornarem parte da família de Deus, através de Cristo, eles precisavam obedecer todas as leis da Torá de antes da cruz. Essa confusão não estava dando muito certo. Acredita-se que muitos desses judeus que se converteram tentaram por muitos e muitos anos convencer gentios a seguirem as leis da Torá. E assim, alguns desses cristãos judeus acabaram indo às igrejas da Galácia para executar um plano de convencer pessoas que não eram judeus a praticarem as leis judaicas e aceitarem Jesus ao mesmo tempo. Eles estavam, na verdade, destruindo todo o trabalho de Paulo e exigindo a circuncisão de todos esses cristãos que não eram judeus. E no final, muitos deles estavam cedendo. Quando Paulo descobriu, ele ficou preocupado, com o coração partido e com raiva. E o livro de Gálatas é uma carta que é o resultado de toda essa situação. Paulo desafia os Gálatas em um resumo da mensagem do Evangelho, principalmente focado sobre o Cristo crucificado. Ele argumenta que esse é o Evangelho que cria a nova família multiétnica de Jesus e Abraão. Por exemplo, agora, depois de Cristo, cristãos, judeus e não-judeus, todos faziam parte da família multiétnica de Jesus. E então, ele mostra como esse Evangelho é o que realmente transforma as pessoas pela presença e o poder do Espírito. Ele começa expressando a sua perplexidade com os Gálatas por terem abraçado um evangelho diferente do que ele já tinha ensinado. Aquele que é promovido por esses cristãos judeus que difamam Paulo e exigiam a circuncisão, a guarda do sábado e até uma dieta judaica. Então Paulo, primeiro, defende a autenticidade da sua mensagem e a autoridade que ele tinha como apóstolo. Ele foi comissionado pelo próprio Jesus ressuscitado para ir ao mundo dos não-judeus, em outras palavras, todos nós. Você se lembra que Paulo foi a Jerusalém para se consultar com os outros apóstolos, como Pedro e Tiago, e quando ele, Paulo, disse para eles que não estava exigindo mais que os cristãos não-judeus fossem circuncidados ou comessem alimentos kosher, os apóstolos apoiaram completamente. Só que essa tensão era bem mais profunda. Pedro havia ido a Antioquia para visitar todos esses cristãos que não eram judeus e estavam convivendo com eles, comendo com eles e estava se relacionando também entre os membros da igreja.
Pedro estava literalmente entre os gentios convertidos para o cristianismo e praticando tudo o que eles praticavam. Mas quando algumas pessoas desses grupos de oposição ao puro evangelho de Cristo, que vinham lá de Jerusalém, apareceram em Antioquia, Pedro cedeu à pressão. Daí, ele parou de comer com esses cristãos que não eram circuncidados e começou a fingir que eles nem existiam e nem os conhecia. Você já viu Pedro fazendo isso antes, né? E assim, quando Paulo viu Pedro fazendo isso, ele confrontou e acusou Pedro de hipocrisia, de não permanecer fiel ao evangelho de Cristo. Então, imagine a cena, Paulo chamando a atenção de Pedro. Para Paulo, exigir que esses novos cristãos se tornassem circuncidados e observantes da Torá era algo totalmente equivocado pelos seguintes motivos. Em primeiro lugar, porque é uma traição ao evangelho, ou nas palavras dele, as pessoas não são justificadas pelas obras da Torá, mas sim pela fé em Jesus, o Messias. E nós temos fé no Messias Jesus. Somos justificados ou literalmente declarados justos apenas pela fé em Cristo. Esse termo declarados justos é quando Deus declara que alguém está em um relacionamento correto com Ele. Eles são perdoados, recebem um lugar na família de Deus e estão agora sendo transformados pela graça de Deus. E a convicção de Paulo era que ninguém pode ser justificado observando ou guardando os mandamentos da Torá, mas apenas e tão somente pela fé em Jesus. Em outras palavras, significa que nós devemos ser fiéis a Jesus e aos mandamentos que Ele nos deixou, pois foi Cristo que veio viver e morrer em nosso lugar. O ponto é claro, as pessoas são justificadas apenas confiando no que Deus fez por elas, por meio de Jesus, e não pelo que a gente faz por nós mesmos. No centro do Evangelho de Paulo está a afirmação: quando as pessoas confiam no Messias Jesus, o que é o verdadeiro para ele, Jesus se torna verdadeiro para eles, os seguidores. Sua vida, sua morte e a ressurreição de Cristo se torna a vida, morte e ressurreição dos seguidores de Jesus também. Ou em outras palavras, eu fui crucificado com Cristo, e não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que agora vive em mim. E a vida que eu agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E assim, a razão pela qual alguém pode dizer que tem certeza que pertence à família da Aliança de Jesus está baseada não apenas porque eles obedecem às leis da Torá, mas por causa do que Jesus fez por eles, o que eles nunca poderiam ter feito por si mesmos. A compreensão profunda do que Jesus realizou tem implicações enormes para quem agora pode ser incluído na família da nova aliança de Deus. Então Paulo primeiro se volta para as histórias sobre Abraão em Gênesis, como ele foi justificado ou declarado justo perante de Deus, ou chamado para a família de Deus, simplesmente por ter fé e confiar na promessa de Deus de que um dia todas as nações encontrariam a bênção de Deus por meio dele e de sua descendência. O propósito de Deus sempre foi ter uma grande família multiétnica de pessoas que se relacionam com ele com base na fé, não nas leis da Torá. Mas isso levanta uma pergunta muito importante que você deve estar fazendo. Por que Deus deu as leis da Torá para Israel então? Aqui, Paulo oferece uma explicação bem breve, mas bem densa, que ele preencherá mais tarde em sua carta aos Romanos, e nós vamos estudar juntos em breve. Ele observa que as leis da Torá foram dadas a Israel no Monte Sinai, muito depois da promessa de Deus para Abraão. Cronologicamente, foi depois. Deus sempre pretendia que as leis fossem uma medida temporária e específica para uma nação. Mas você precisa compreender que as leis tinham um papel muito mais negativo do que positivo. Pensa o seguinte, negativamente, as leis, ou os 10 mandamentos como muitas pessoas conhecem, agiam como uma lupa nos pecados do povo de Israel. Elas expunham como Israel compartilhava a condição humana pecaminosa constantemente e se rebelando contra a lei de Deus. Então a lei basicamente era apenas para apontar o dedo na sua cara
ou na cara dos israelitas e judeus, e dizer que eles não conseguiam cumprir. E assim, a lei que é boa e que tem várias diretrizes muito boas para o nosso caráter e para a nossa vida, acabou no final das contas declarando e expondo Israel como um povo culpado, e todos nós também como humanidade juntamente com eles. Ou, em suas palavras, Paulo diz: as leis aprisionaram todos sob o poder do pecado. Mas as leis, pensa o seguinte, também tinham um papel positivo. Elas agiam como um tipo de um professor rigoroso que mantinha Israel na linha até a vinda do prometido da descendência de Abraão. E adivinha quem é? É claro, o Messias. E uma vez que o Messias veio, Jesus Cristo cumpriu o propósito das leis em nome de Israel. Jesus foi o israelita fiel que verdadeiramente amou a Deus e ao próximo. E como rei de Israel, ele morreu para assumir a maldição e a consequência do fracasso de todos os israelitas desde que a lei tinha sido dada no Monte Sinai. E trouxe a eles, e a todos nós também, a redenção. Jesus Cristo foi e sempre será o único capaz de cumprir toda a lei, coisa que nenhum ser humano jamais foi capaz e nunca será. E assim, agora, por meio de Jesus, que foi o único que cumpriu e guardou a lei, o descendente lá de Abraão, lembra? Que acreditou em Deus e teve fé em Deus, a bênção de Deus pode agora chegar a todas as pessoas, independente de sua etnia, status social, se for homem ou se for mulher. Para Paulo, exigir a observância da Torá dos cristãos que não eram judeus não faz sentido nenhum. É agir como se Jesus nem tivesse cumprido a promessa de Deus, não tivesse guardado os mandamentos ou pago pelos nossos pecados quando ele morreu na cruz. Isso, na verdade, negligencia a nova liberdade alcançada por nós por meio de Jesus e, principalmente, o dom do Espírito, e limita a promessa e a bênção de Deus a uma única família étnica, ou, tecnicamente, como é falsamente pregado no Adventismo, que os Adventistas são o povo remanescente que guarda todos os mandamentos de Deus. Entendeu agora que apenas Cristo guardou todos os mandamentos e cumpriu a lei? Nenhum de nós, nenhuma igreja, nenhum ser humano é capaz de cumprir a lei. E foi justamente por isso que Cristo, não pecando e cumprindo a lei, teve o direito e a autoridade de morrer na cruz e se tornar o nosso Salvador. Mas os oponentes de Paulo até hoje continuam tentando argumentar, dizendo que as leis da Torá são tipo um guia comprovado para viver de acordo com a vontade de Deus. Como os cristãos que não são judeus poderiam viver uma vida digna em Deus sem a lei? Essa pergunta parece até pertinente, mas isso tira de nós também uma coisa muito importante que Paulo responde. Lá nos capítulos 5 e 6, descrevendo como a presença transformadora de Jesus, por meio do Espírito, é a chave que resolve essa matemática de forma perfeita. As leis da Torá são boas, elas são sábias, Paulo disse isso. Na verdade, todas podem ser resumidas como Jesus fez no mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Mas as leis, por mais boas que sejam e realmente recomendarem uma vida moral e cerimonial relevante, nunca deram a Israel o poder e a condição de obedecê-las e muito menos serem justificadas por elas. Como um outro exemplo, bandidos e ladrões de banco sabem que o roubo e o furto são atos contra a lei das cidades e dos países. No entanto, o fato da lei existir não impede que os ladrões existam e continuem a praticar seus crimes. O fato da lei existir para os judeus nunca os tornou guardadores da mesma, nem a mim e nem a você. Mas vem aí a notícia boa. Jesus cumpriu as leis de Moisés em nosso nome, e agora ele vive em nós por meio do Espírito, transformando seu povo em novos seres humanos que cumprem a lei ao amar uns aos outros. Então Paulo continua a contrastar a antiga e a nova humanidade. São duas humanidades, uma antes da cruz e outra depois. Os hábitos da antiga humanidade,
são óbvios. São comportamentos que desumanizam as pessoas, destroem relacionamentos e comunidades inteiras. Portanto, quando uma pessoa confia em Jesus e vive em dependência do Espírito, sob o poder e a influência do Espírito, sua vida se torna dele, de Jesus, e começa a produzir o que Paulo chama de frutos do Espírito. Esse é o modo de vida de Jesus que ele deseja reproduzir em você e em mim, para que a gente se torne pessoas de amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, gentileza e autodisciplina. Mas isso não acontece de forma automática. Paulo diz que requer cultivo, assim como uma fruta de verdade. Ou, em outras palavras, se vivemos pelo Espírito, que a gente também ande de acordo com o Espírito. Isso requer intenção, vontade, estar realmente decidido a viver diariamente sob a influência do Espírito. Temos que aprender a cortar nossos velhos hábitos e cultivar novos. Enquanto fazemos isso, nos encontramos sendo guiados pelo Espírito, enquanto Jesus remodela nossas mentes e os corações e nos transforma em pessoas que amam a Deus e também aos outros. E assim, dessa forma, as pessoas que se convertem em Cristo Jesus e estão sob a influência do Espírito cumprem o que Paulo chama de a Torá do Messias. No final, Paulo conclui que essa exigência de que os cristãos se tornem observantes da Torá, se circuncidem e façam todas essas coisas que os judeus faziam até antes da cruz, na verdade, é uma desventura sem fim. O que realmente importa é o novo povo de Deus, essa nova família multiétnica do Messias, pessoas cheias de fé em Jesus, que estão aprendendo a amar a Deus e os outros, todos os dias, através do poder do Espírito. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa introdução. Eu recomendo que você ouça o áudio completo do livro de Gálatas. É muito importante que você continue ouvindo o livro de Gálatas pelo menos umas 2 vezes, para que você consiga absorver realmente a mensagem que Paulo deixou para os Gálatas. Um outro ponto importante. A lei não nos dá a bússola moral que precisamos para viver a nossa vida. Aquilo que precisamos é a presença do Espírito. E quando estamos na presença do Espírito, estamos em Cristo, e Cristo vive em nós. Agora, pegue o seu guia em PDF, imprima ou leia no seu computador ou celular. Perceba que agora existe a seção do que você aprendeu com um resumo dos principais pontos deste guia. Logo em seguida, nós temos uma parte onde vamos apresentar a diferença entre uma denominação legalista e uma denominação que é baseada somente na graça de Deus. Logo depois, você vai ter um importante exercício para fazer, que é um quiz sobre o livro de Gálatas. Tente responder sem precisar consultar a Bíblia, mas lembre-se, é importante que você ouça o livro inteiro de Gálatas antes, ok? Depois, nós vamos para fatos interessantes sobre a região da Galácia e as viagens de Paulo. Eu tenho certeza que você vai gostar. E na continuação do guia, para finalizar, nós teremos as 6 manhãs na Galácia, que é um guia devocional para você. Todos os dias de manhã ou no final, leia um desses devocionais e reflita sobre a mensagem aos Gálatas. Eu espero que você aproveite esse guia e também esse módulo número 1 do programa Recomeçar. E que Deus te abençoe muito. Um abraço.